Olá a todos, nesta aula vou abordar sobre a função input, utilizando alguns exemplos práticos. Certo? Até agora utilizamos a função input, escrevendo uma variável e escrevendo input e utilizando a leitura direto, certo? Opa, esqueci os dois parênteses. Por exemplo, sei lá, André. Ok, ele vem aqui e salva uma string. Se você verificar com a função type, salvou uma string. Ok? A primeira informação que eu quero dar a vocês é que você pode utilizar um texto para orientar o usuário. Por exemplo, digite um valor. Digite um valor. Vai aparecer aqui, digite um valor. Vamos escrever e ver o valor 15. Tipo de variável. Retornou uma string. E aí está uma grande informação da função input. A função input, por padrão, vai sempre retornar uma string. E para você retornar um tipo de variável específico, você precisa fazer a mesma coisa que eu utilizei no exercício da aula anterior. Precisa especificar utilizando a função da variável dentro da função input. Então, no caso aqui, eu quero um número inteiro. Então, vou escrever int dentro da função int como parâmetro input. E dentro do parâmetro input, eu escrevo texto para orientar o usuário. Certo? É assim que utiliza a função input. Retorna como padrão uma string, se não for nada for orientado, e podemos escrever um texto para orientar o usuário. Vamos ao exemplo. A construção de um tanque cilíndrico inox. Construa um programa que leia o diâmetro e altura de um cilindro e retorna ao usuário o valor e metragem das chapas inox para a construção do cilindro. O preço da chapa é R$580 e a empresa realiza cortes circulares. Quer dizer que não precisa o corte ser retangular, gerar sobras, ele já faz a base desse cilindro já na entrega e faz o cálculo somente deste cilindro. Ok, vamos lá. A primeira coisa é calcular, quer dizer, receber esses dados necessários, no caso a altura e o diâmetro do cilindro. Então vamos receber uma variável float e aqui a função input. Qual é a altura? Qual é a altura? Vou copiar e colar aqui. Sem querer, apertei Shift Enter. Aqui eu vou alterar a variável para B de base. Qual é o diâmetro? O diâmetro. Melhor, vou trocar ao invés de B, D de diâmetro. Ok, agora vamos calcular a área total desse cilindro. Vou pegar essa folha aqui só para orientar sobre o cálculo da área total do cilindro. Aqui existe um cilindro e ele tem uma base, uma altura. São duas bases, então vou colocar πr ao quadrado, que é a base de uma circunferência, e vou multiplicar por 2, porque são dois lados. E a área lateral vai ser calculada da seguinte maneira. Se eu abrir o cilindro, eu tenho a altura do cilindro aqui, e o comprimento dele é o comprimento da circunferência, que é 2πr ao quadrado. Dito isso, já sabemos calcular a área total, certo? Vamos dividir em dois itens essa área. A área lateral e a área da base. Uma coisa que já eu imagino que você deve estar pensando é como vou utilizar o pi. Eu vou escrever uma variável e vou escrever 3,14 ou um número mais próximo. Você pode resolver dessa maneira, mas existe uma maneira mais sofisticada utilizando
um comando de uma biblioteca que retorne o valor de pi. E vou aproveitar esse exemplo para te mostrar como instala uma biblioteca e como importa. Neste caso é a biblioteca PythonMath. Vamos lá? Para você instalar qualquer biblioteca, você vai escrever pip install e vai escrever o nome da biblioteca na frente desse comando. Aqui no site da biblioteca do Math, ele vai já estar escrito como instala, que é pip install Python Math. Python Math. Se você apertar Shift Enter, vai demorar um pouco mais no seu computador, porque provavelmente não vai estar baixada. Aqui no meu computador já está baixado, por isso rodou rapidamente. Para importar, você vai utilizar o comando import do Python para carregar todos os dados no seu notebook. Import e o nome da biblioteca, math. Certo? Rodou. Em outra célula, vamos salvar uma variável pi. E como que utiliza os comandos de uma biblioteca? Você vai escrever primeiramente o nome da biblioteca e vai colocar ponto. Porque você vai carregar toda a instância a classe, né? E lá no objeto, né? Aqui você instanciou a classe. E aqui é um objeto que vai carregar todos os métodos da biblioteca. Apertando ponto, ó, olha quantos diferentes comandos dentro da matemática tem. Tem logaritmo, tem algumas funções trigonométricas, enfim, tem uma gama de comandos aqui. E eu quero só saber o valor de pi. Aqui, o valor de pi. Então você vai escrever math e pi. Vamos verificar o que vai retornar aqui no terminal, ó, num valor mais preciso. Vamos utilizar esse valor de pi para carregar em nossos cálculos. A altura vai ser h vezes 2πr, 2 vezes o r, que é o d sobre 2, certo? Essa é a área lateral. E a área de base vai ser 2 vezes, porque 2 vezes? Porque tem topo e fundo. πr ao quadrado, π vezes d sobre 2, fecha parênteses, 2 asteriscos para representar exponenciação elevado a 2. Certo? E a área total? A área total vai ser a soma dos dois. Área L mais a área da base. Ok? Ok, pessoal, eu troquei aqui de cenário. Vamos dar continuidade ao nosso exemplo. Nós calculamos a área total e agora precisamos calcular o valor total da chapa. E para isso, vamos salvar em uma variável o valor predeterminado da chapa. Lembrando que essa linha aqui, podemos utilizar a função input para o usuário inserir o dado do preço da chapa. Mas neste caso, nesse problema, já foi predeterminado o valor. Então vamos somente salvar em uma variável. E agora precisamos calcular o valor total, que vai ser o produto entre a área total e o valor da chapa, o valor da chapa por metro quadrado. Então, valor vezes área total. Como nós estamos coletando os dados em metro quadrado, não precisamos fazer nenhuma conversão de unidade. Agora, para visualizar os dados, vamos utilizar a função print e os concatenadores das variáveis. Eu vou utilizar o primeiro aqui, a função fstring. Então, o valor da a área total das chapas. Vou dar 2 pontos aqui, ó. Então, a fstring, lembrando que é aspas duplas, e dentro do chaveamento coloca o nome da variável. E aqui embaixo, para o valor total, eu vou utilizar o método format. Então, pode ser por aspas simples, preço total das chapas,
as chapas. Vou colocar aqui reais. Aí, dessa vez, colocamos o chaveamento, mas sem colocar o nome da variável dentro deles. E sim, colocamos dentro do método format, aqui no parâmetro dela. Valor T. Vamos verificar rodando o programa. Ocorreu um erro. Temos um parênteses aqui que não deveria estar, tudo bem? Vamos imaginar um cilindro de 1 metro por um diâmetro de meio metro. Ok. Ficou bom o nosso print. Só que eu não quero essa aproximação toda. Certo? Né? Então, vamos para aproximar aqui. Vamos utilizar a função round. Ok? A função round só funciona com tipo de variável float. Então, vamos colocar dentro do resultado round. Ele tem dois parâmetros, o valor float e o número de casas de precisão. Aqui também vamos fazer a mesma coisa. Chamar a função round e colocar duas casas de precisão no segundo parâmetro da função. Ok, ficou muito bom. Agora, vamos resolver o exemplo 2 no próximo vídeo, onde vamos abordar o custo e ganhos de um funcionário, um exemplo prático. Então, te vejo na próxima aula.